se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O mistério da fazenda velha. A chuva castigava o para-brisa do carro velho enquanto Caio percorria a estrada de terra rumo à antiga fazenda da família. Haviam-se passado mais de 20 anos desde que ele pôs os pés naquele lugar, deixado às pressas depois do desaparecimento misterioso de seus avós. Agora, herdeiro único após o falecimento de seu pai, retornava para decidir o destino da propriedade esquecida. O portão de ferro enferrujado rangeu como um lamento ao ser empurrado. O mato tomava conta de tudo, e o casarão de madeira, imponente mesmo em ruínas, parecia observar sua aproximação com olhos vazios. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelos estalos ocasionais da madeira inchada pela umidade e o grasnar distante de corvos. No interior, o ar era denso, impregnado por um cheiro de mofo e abandono. A poeira cobria móveis que pareciam ter sido deixados às pressas, como se alguém houvesse saído correndo no meio de uma refeição. As cortinas, rasgadas e esvoaçantes, davam um ar espectral ao ambiente. Caio sentiu um arrepio involuntário, como se estivesse sendo observado. Enquanto subia as escadas em busca de um quarto para passar a noite, um quadro caiu da parede, espatifando-se no chão. Era uma foto antiga dos avós com ele ainda criança. Mas o que chamou sua atenção foi a presença de um rosto que não reconhecia, desfocado ao fundo, encarando diretamente a câmera. Ignorando o mal-estar, ele se instalou no quarto dos fundos, o único aparentemente intacto. Deitou-se sem tirar os sapatos e tentou dormir, mas algo o impedia. Os sons da casa, passos leves no andar de baixo, sussurros quase audíveis, o mantiveram em alerta. Quando finalmente caiu no sono, um pesadelo o dominou. Sonhou com a fazenda em ruínas, rodeada por pessoas de rostos ocultos que murmuravam em uma língua incompreensível. No centro, uma figura com olhos negros como poços o apontava e dizia: "Você voltou tarde demais." Caio acordou suando frio, a sensação de estar sendo vigiado mais forte do que nunca. Levantou-se e foi até a cozinha em busca de água. Quando acendeu a luz, uma mensagem rabiscada no espelho da cristaleira o fez congelar: "Não está sozinho." A frase parecia recente, escrita com algo semelhante a carvão ou sangue seco. O coração disparou. Alguém estivera ali depois dele. Ele correu até a porta, mas encontrou o trinco emperrado, como se a madeira tivesse inchado subitamente. Tentou forçar, mas foi em vão. Preso, sozinho, ou quase, dentro da velha fazenda, Caio percebeu que seu retorno desenterrara mais do que memórias, despertara algo que nunca fora embora. Na manhã seguinte, a neblina cobria a paisagem como um lençol espesso, abafando qualquer som. Caio mal dormira e, ao sair do quarto, encontrou mais uma normalidade. Todas as portas internas estavam entreabertas, mesmo as que lembrava ter trancado. A casa parecia ter mudado durante a noite. Enquanto vasculhava o escritório do avô, encontrou um caderno encapado em couro escondido sob uma tábua solta do assoalho. As páginas, amareladas pelo tempo, estavam repletas de anotações perturbadoras. Eram registros de rituais, aparições e algo chamado de "o elo da terra quebrada." A cada página virada, mais o conteúdo parecia beirar a insanidade. Seu avô escrevera sobre vozes vindas dos porões, sombras que não seguiam as leis da luz e um guardião que protege os selos. O caderno terminava abruptamente com uma mancha escura cobrindo as últimas linhas, como se alguém tivesse derramado tinta ou sangue. Caio, descrente mas curioso, decidiu explorar os porões mencionados no diário. Encontrou uma porta escondida atrás de uma estante, trancada com correntes. Pegou uma das ferramentas do galpão e, após muito esforço, rompeu o cadeado. A porta se abriu com um estalo seco, liberando um cheiro pútrido. A escadaria de pedra levava a uma câmara subterrânea. Nas paredes, símbolos riscados com precisão, iluminados por uma fraca luz que parecia vir de lugar nenhum. No centro, havia um círculo de sal ainda intacto, com ossos espalhados ao redor. Um sussurro cortou o ar: "Não quebre o selo." Caio recuou instintivamente, mas um dos ossos se moveu sozinho, girando como uma bússola até apontar para ele. A atmosfera ficou pesada. Aquele lugar não era um porão, mas um templo, ou uma prisão.
Subiu correndo de volta e trancou a porta novamente, mas algo havia mudado em seus olhos. Sentia-se como se estivesse carregando algo invisível. Uma pressão na nuca, uma presença constante atrás de si, sempre fora do alcance da visão direta. Decidiu então procurar registros municipais e arquivos antigos na cidade vizinha para entender o que realmente era aquela fazenda. Mas ao chegar à estrada, viu que a mesma havia desaparecido sob a neblina. Não havia sinal do portão ou dos caminhos de terra. Estava ilhado. E mais uma vez, ele ouviu o mesmo sussurro. Só que desta vez, mais próximo. Dentro da casa. Dentro da pele. Nos dias que se seguiram, o tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo. Caio perdia a noção das horas. Ora amanhecia em segundos, ora o entardecer se arrastava como um pesadelo viscoso. A fazenda existia num tempo próprio, diferente do mundo lá fora. Foi durante uma dessas manhãs fragmentadas que ele encontrou o espelho do banheiro completamente limpo. Ao olhar para seu reflexo, percebeu algo terrível, sua imagem não o seguia com precisão. Movia-se com atraso, como se uma outra consciência habitasse aquele reflexo. Num impulso, quebrou o vidro com o punho, cortando-se profundamente. Ao limpar o sangue, notou palavras surgindo no vapor do espelho quebrado: "Olhe atrás de você." Girou-se em pânico, mas nada estava ali. Pelo menos, não algo visível. O sangramento não parava. Tentou estancar com toalhas, mas o corte parecia profundo demais para algo tão simples. E ainda assim, não sentia dor. Apenas uma dormência crescente, como se a carne não fosse mais sua. Na cozinha, ouviu passos arrastados vindos do andar superior. Pegou uma faca e subiu com cautela. As portas batiam sozinhas, e o som de algo pesado sendo arrastado vinha do quarto dos avós. Ao empurrar a porta, viu uma figura sentada na cama, de costas para ele. Era uma mulher. Ou o que restara dela. A pele era translúcida, e os olhos completamente brancos. Ela sussurrava o nome dele como uma canção de ninar corrompida. Quando se virou, a boca estava costurada com arame. Mesmo assim, sorria. A figura levantou-se lentamente e caminhou em direção a Caio, que recuava em desespero. Mas antes de alcançá-lo, desapareceu como fumaça sendo sugada para dentro das tábuas do chão. No lugar onde estivera, havia um medalhão negro, pulsando como um coração. Caio o pegou sem saber por quê. O objeto estava gelado, mas ao tocá-lo, visões invadiram sua mente: os avós em um ritual, pessoas enterradas vivas, a terra se abrindo para engolir aqueles que tentaram sair. E uma entidade enorme, acorrentada sob o solo, alimentando-se de medo. Agora ele compreendia. A fazenda era uma prisão, e ele, o novo carcereiro. O medalhão começou a afetá-lo. Vozes preenchiam sua mente mesmo quando ele tentava ignorá-las. Às vezes falavam línguas esquecidas, outras vezes imitavam vozes de pessoas queridas. O limite entre realidade e delírio se tornava cada vez mais tênue. Um novo detalhe emergiu nas anotações do avô: o elo da terra quebrada não era apenas uma metáfora. Era um ser que habitava o fundo daquela propriedade, selado por um pacto feito há séculos. A família de Caio era guardiã. Mas ele não fora preparado. Decidiu voltar à câmara subterrânea. Dessa vez, os símbolos pareciam se mover levemente sob a luz. O círculo de sal estava quebrado em um ponto. E o chão respirava. A cada passo, o solo emitia sons úmidos, como se algo se remexesse logo abaixo. Caio se ajoelhou diante do selo e tentou restaurá-lo com sal novo. Ao fazê-lo, o chão estremeceu. Uma voz gutural ecoou pela câmara, dizendo: "É tarde." O sangue foi aceito. E então, o medalhão derreteu em sua mão, queimando sua palma com um símbolo. Ele agora era parte do selo. Tentou fugir, mas seu corpo não respondia. Estava paralisado, preso por correntes invisíveis. Sentia-se observado por centenas de olhos invisíveis. A presença do elo era esmagadora, e seus pensamentos estavam se fundindo ao dele. Quando despertou, estava de volta ao quarto, sem saber como. Mas havia marcas em seus braços.
símbolos idênticos aos da Câmara. O elo estava dentro dele agora, e o usaria como canal para se libertar. Na última página do caderno, escrita com outra caligrafia, lia-se: aqueles que portam o símbolo são a chave e a porta. Eles não fogem. Eles se tornam. A casa já não obedecia às leis físicas. Portas levavam a cômodos que nunca existiram, escadas pareciam se multiplicar ou desaparecer. A cada novo dia, Caio se via mais perdido, mais entregue à influência da entidade que agora o habitava. Foi então que descobriu a última porta. Oculta atrás do grande espelho do salão principal, revelava uma escadaria em espiral feita de ossos calcificados. A descida era infinita. A cada passo, as vozes aumentavam em volume e número. Lá embaixo, encontrou o elo. Uma massa disforme de carne e trevas, acorrentada por símbolos que brilhavam fracamente. Seus olhos eram incontáveis, e todos se voltaram para Caio ao mesmo tempo. A porta está aberta, disse ele, e você é a passagem. Caio tentou resistir. Lembrou-se da infância, dos risos com os avós no campo, das tardes ao sol. Mas tudo isso parecia mentira diante do peso da presença. O elo o envolveu, e por um instante, o mundo se apagou. Quando voltou à consciência, a fazenda estava intacta. Como nova. O sol brilhava, e os pássaros cantavam. Parecia um sonho, até ele se ver no espelho da sala, com os olhos negros como poços e um sorriso que não era seu. Agora, a fazenda atrai outros. Viajantes, herdeiros, curiosos. Todos entram. Nenhum sai. A porta está sempre aberta. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode